Valeu. Alô, alô, tá ligado? Tá? Show. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Pô, a galera aí não tá muito animada não, cara. Acho que hoje foi um dia meio difícil pra todo mundo. Admito que pra mim foi bem complicado. Pô, ver o menino Ney chorando foi difícil, né? Quase que o suor de uma chopa caiu dos meus olhos, mas consegui me conter um pouco. Mas, cara, infelizmente, o Brasil perdeu, né? Se você não sabe, agora você está sabendo. Cara, e assim, apesar da derrota hoje do Brasil, cara, tem uma notícia boa pra você, que é a nossa vitória em Jesus, cara. E, pô, isso daí que precisa ser o foco da nossa noite, o foco da nossa vida. E apesar do Hexa não chegar, por enquanto, um dia o Senhor voltará pra gente. Cara, vai ser alegria total. Nem mesmo o Hexa, o Hepta, o Octa, qualquer coisa assim, vai ser comparável mesmo a isso. Então, pô, apesar de toda essa dificuldade assim que tem de ser brasileiro, né? Pô, eu sugiro mesmo que você ore para estar tranquilo mesmo nesse momento, concentrado, para estar realmente com Jesus mesmo na sua cabeça, que é isso que importa. Amém? Vamos orar? Paizinho, muito obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado por ser o Deus que se importou, sabe? Que o seu nome seja louvado por isso, Senhor. Como o Senhor é maravilhoso mesmo, Senhor. Peço por esse momento aqui, Pai, que seja o Senhor falando através de mim, Senhor. Eu não sou capaz sequer de abrir os olhos sozinho pela manhã. Então, peço que o Senhor possa estar tocando os nossos corações aqui, Senhor, e que o seu nome, ao final de tudo, seja glorificado, seja exaltado, Pai, e que a gente saia daqui transformado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Show, galera. Vamos fazer o seguinte, vou pedir para vocês irem abrindo a Bíblia no Salmo 22. A gente vai ler os 5 primeiros versículos. Se você parar para perceber, esse daí é um capítulo antes do que o Clóvis pregou na semana passada. Meio que a gente deu uma combinada assim, né? Tô brincando. Mas enquanto eu vou falando, vocês vão abrindo e aí a gente não perde tempo. Show? Queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Quem aqui já assistiu um filme chamado Esqueceram de Mim? Pô, maneiro, cara, maneiro. É um filme meio antigo, né? Mas, pô, fiquei feliz que a maioria aqui levantou a mão. Eu assisti esse filme quando era criança, assim, né? Acredito que a maioria de vocês também já assistiu esse filme há um bom tempo. Mas, cara, se você não assistiu, eu vou explicar mais ou menos um pouquinho desse filme. Qual é a parada? O nome já diz, né? Esqueceram de mim, provavelmente esqueceram de alguém. E, pô, o filme é basicamente uma família que vai viajar, só que essa família tem vários filhos. E na hora da contagem, assim, para ver se cada um já entrou no carro para ir para a viagem, meio que acabaram esquecendo de uma pessoa lá, de um filho. E, cara, esse filho, assim, sofre várias coisas dentro de casa, assim, bem engraçadas, sabe? Tipo assim, por mais que ele tenha sido esquecido, é um filme maneirinho, é um filme engraçado, tá? E, assim, tipo, desenrolados do filme, tipo, meio que tentam invadir a casa dele, ele faz várias armadilhas, assim, para tentar impedir essa invasão. É assim, se você quer assistir o filme, depois você assiste, acho que tem no YouTube, não sei se tem no Disney Plus e tal. Mas, assim, é bobinho, mas é legal. E, cara, tem uma história, assim, a versão brasileira desse filme, que é da minha vida. Assim, eu não fui plenamente esquecido em casa, mas a história é mais ou menos assim. Estava eu, quando eu era criança, guardem isso muito bem, quando eu era criança. Hoje em dia não é mais assim. Pô, eu acordei de manhã e tal, e na minha casa os meus pais saíam cedo para trabalhar, ficava em casa a minha avó e a moça que trabalhava lá em casa. E aí,
Acordei sozinho, não tinha ninguém, não vi ninguém. Fui para um quarto, fui para o outro, cara, não tinha ninguém. Fui na cozinha, fui do lado de fora, cara, como assim? Esqueceram de mim. Por quê? Me deixaram aqui, cara, para morrer. Deixaram abandonado aqui. E aí, eu, como era uma criança sem qualquer tipo de inteligência emocional, comecei a chorar muito, falar, meu Deus, me esqueceram daqui, me largaram, me deixaram. E aí, cara, a minha avó e a moça que trabalhavam lá em casa, estavam na casa da minha tia. Aí você pode estar pensando, pô, realmente esqueceram você. Mas não, minha tia era minha vizinha. Elas só estavam do outro lado do muro e ouviram lá eu chorando, lamentando pela minha vida. Mas, cara, a questão é que estava todo mundo ali próximo. Todo mundo sabia que eu estava ali. Todo mundo sabia como eu estava, sabia se eu estava bem, se eu não estava. E eu estava bem, estava tranquilo. Mas a questão é que eu me desesperei. Eu me senti abandonado. Você já se sentiu abandonado? Ou já foi, de fato, abandonado? Cara, você já imaginou que estava sozinho, ninguém sabia onde você estava? Tipo assim, esqueceram de você total mesmo? Cara, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. O que a Bíblia fala sobre se sentir abandonado, sobre ser abandonado. E, acredito que vai ser uma parada muito maneira, assim, que Deus tocou no meu coração e eu espero que também toque no coração de vocês. Beleza? Todo mundo abriu aí no Salmo 22? Amém? Misericórdia. Beleza, então. Vamos ler. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes. De noite e não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti, os nossos antepassados puseram a sua confiança. Confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram, cara. Amém, até aqui. E eu vou falar um pouquinho de uma curiosidade que tem logo nesse primeiro versículo que a gente leu, nessa primeira parte do versículo aqui que a gente leu, cara. Você sabia que ele é encontrado mais de uma vez na Bíblia? Vocês sabem mais ou menos quando que esse versículo é dito? Bom, já vou dar a resposta para vocês, a pergunta retórica, né? Mas esse versículo aqui foi dito por Jesus na cruz, cara, no momento de sofrimento, no momento mesmo de angústia, talvez o pior momento da vida dele. O que ele diz é a palavra de Deus. Cara, e você vê, não sei você, mas eu fico impressionado, assim, ver como que Jesus é de fato Deus, assim, é de fato cheio da palavra de Deus, quando você vê que no momento de angústia, o que ele fala, ele poderia falar qualquer coisa, mas o que ele fala é um versículo, e o que ele disse foi um salmo, sabe, a parte de um salmo. E para você que está se perguntando, como assim salmo, como é que é essa parada? Salmo é um livro da Bíblia, beleza? Tem vários salmos nesse livro daqui. E esse livro é classificado como poético. O que isso quer dizer? Quer dizer que, tipo assim, tem várias figuras de linguagem, tal, várias coisas que não tem como interpretar de uma forma literal. A gente precisa ter muito cuidado na hora de interpretar esse livro e vários outros, assim, porque a gente precisa ter em mente o contexto, toda essa parada que está aqui, ver tudo o que está por trás disso, para poder ter uma interpretação mais segura e mais certa da palavra de Deus. Mas esse livro aqui tem inúmeras figuras de linguagens. Eu não sei se você já estudou isso na escola e tal. Assim, se você não estudou, pergunta para o Clóvis aí, porque eu não sou professor de português, não, ele é, e a minha parada é outra e tal, mas, assim, tem algumas figuras de linguagens, pelo que eu consigo lembrar, tem personificação, tem zeugma, tem metonímia. Metonímia é figura de linguagem? Isso aí, cara.
E, cara, nesse versículo aqui, nesse salmo, a gente pode identificar uma figura de linguagem chamada hipérbole, que significa exagero, beleza? De uma forma bem básica, assim, é um exagero. E a gente pode entender aqui que por mais que as palavras sejam exatamente iguais de Davi, o autor desse salmo, e de Jesus, cara, são sentidos diferentes, são perspectivas diferentes. Então a gente precisa também ter esse cuidado aqui para poder interpretar, beleza? São pessoas diferentes, que estavam em situações diferentes, perspectivas diferentes, e aqui também são sentidos diferentes. E aí a gente pode ir para a nossa primeira lição desse texto, que é: haverá dias em que Deus parecerá distante. Parecerá. Guarde bem essa palavra aqui, porque é super importante. E eu digo parecer porque Ele está sempre com a gente. Às vezes não parece, mas Ele está sempre com a gente. Basta a gente estar sensível à voz dEle. Como assim? Cara, Deus nunca para de falar. A única questão é que muitas vezes a gente está surdo para a voz dEle. Sabe, a gente tem tanta sujeira nos nossos ouvidos, tanta impureza no nosso coração, que a gente acaba não conseguindo ouvir a voz de Deus. Isso daí é péssimo, cara, é horrível. E, não sei se você sabe, mas o nome dessa sujeira é pecado. E os pecados que nós cometemos sujam, mancham o nosso relacionamento com Deus. Isso daí é muito ruim. Isso precisa ser evitado. E, cara, toma muito cuidado com isso mesmo. Pecado é coisa séria. E voltando à questão do abandono, cara, uma coisa é você se sentir abandonado. E a outra coisa é você ser, de fato, abandonado. A gente pode ver aqui que Jesus foi abandonado pelo Pai na cruz. E realmente tinha total ausência do Pai. Mas Davi apenas se sentiu abandonado. E, cara, na história assim que eu acabei de contar para vocês de quando eu era criança, eu meio que me senti abandonado. Mas todo mundo sabia onde eu estava, todo mundo sabia como eu estava tudo em ordem, estava tudo tranquilo, entendem? É mais ou menos essa diferença, entende? E muitas vezes Deus parece abandonar a gente quando nos coloca em situações difíceis. Não sei se você consegue aí pensar de primeira em alguma situação difícil e tal, mas, cara, provavelmente você já passou por algum perrengue na sua vida. E muitas vezes Deus nos coloca nesse momento assim complicado para nos ensinar alguma coisa, sabe? Um momento de sofrimento mesmo, que é para nos ensinar alguma coisa, sabe? O sofrimento tem um caráter pedagógico. Como disse o C.S. Lewis, cara, o sofrimento é o megafone de Deus. Deus fala através disso, Deus grita através disso. E sempre tem uma questão pedagógica nisso, cara. Se você está sofrendo assim, acredite, é para você aprender alguma coisa. E às vezes, cara, eu imagino muito Deus assim, como um pai raiz, sabe? Tipo, tem um pai Nutella que, por exemplo, vai ensinar o filho a nadar. Ele vai lá, o filho está brincando e tal, aí ele fala assim: filhinho, você quer aprender a nadar hoje? Aí o filho pode falar não, na cara dura assim, o pai vai embora, ou ele pode falar sim. E aí, quando ele fala assim, o pai Nutella vai fazer o quê? Vai falar assim: ah, filho, então tá bom, vou te ensinar. Deita aí no tapete, melhor, deita na cama que eu vou te ensinar a nadar. Aí você vai fazer o seguinte: coloca um bracinho na frente do outro, um bracinho na frente do outro, e depois vai sempre bater a perninha para você poder nadar, beleza? Não pode parar, senão você afunda. Esse daí é o pai Nutella. O pai raiz, cara, é outra história. O pai raiz, ele já pega o filho assim: bora nadar. E aí o filho pode falar: não sei nadar não. Tu vai aprender, meu irmão. É assim que funciona, cara. O pai raiz, cara, ele vai, pega o filho e joga na piscina assim, fala: aí, tu vai aprender a nadar hoje. Ou às vezes pode até colocar naquele mar doido de Taquatiara. Esses dias eu quase me afoguei lá. Mas, cara, aí o pai raiz vai ensinar o filho a nadar ali no mar de Taquatiara também, cara. E, ele vai aprender cedo ou tarde. Vai ser por bem ou por mal, mas talvez vai aprender. E, cara,
só uma coisa assim que eu gostaria de só abrir um parênteses em relação a isso. Não é porque Deus é o pai raiz que ele vai deixar o filho ali, vai embora, vai fazer outra coisa. Não. Deus, ele sabe exatamente onde ele está te colocando, ele sabe exatamente o risco ali que tem ou não tem, ele sabe tudo, ele tem o controle de tudo nas mãos dele. Então, assim, por mais que Deus seja o pai raiz, ele sabe de tudo ali, cara, ele está ali, você pode ter segurança nele, e isso daí é muito bom mesmo, poder confiar em Deus, poder saber que ele está no controle de tudo. E uma coisa importante é que mesmo em meio a essas tempestades, assim, esses caixotes que a gente leva na vida, a gente pode fazer dois tipos de pergunta. Duas perguntas boas, lícitas, beleza? Uma é: Senhor, como eu posso fazer para resolver isso? Como eu posso fazer para resolver essa situação complicada, essa situação na minha escola, na minha família, na minha vida, assim, de uma forma geral? Essa é uma das perguntas. A segunda pergunta, e que eu acho que é muito mais madura, inteligente e talvez resiliente, é a seguinte: Senhor, o que você quer que eu aprenda com isso? No lugar de o que eu faço para resolver isso, vem o que você quer que eu aprenda com isso. Eu acho que isso daí faz total diferença no nosso relacionamento com Deus e da forma que a gente aprende as coisas que Ele nos mostra. E o fato é que dias sombrios, complicados mesmo, cara, difíceis, angustiantes, vêm para todos. Para todos. Você pode ser cristão ou não, mas esses dias vêm. E aqui, se esses dias vêm e você sabe em quem você pode se segurar, você sabe quem é a rocha firme, cara, que é Jesus, já deixo aqui para vocês, e as pessoas que não são cristãs, cara, e aquele seu amigo de oração que você às vezes não quer dar uma bola para ele, não quer falar com ele, cara, apresente essa rocha firme, apresente essa segurança para ele. Eu acredito que vai ser muito maneiro e com certeza um dia ele vai te agradecer por isso. Mas, voltando aqui, cara, dia sombrio vem para todo mundo, show, beleza. Cara, até mesmo o próprio Jesus já passou por dias difíceis. A gente acabou de falar sobre isso. Jesus passou por dias difíceis e nós, por estarmos com Ele, também podemos passar, beleza? A gente consegue ultrapassar essas barreiras, a gente consegue dar a volta por cima porque a gente tem Jesus, beleza? Então agora a gente já pode ir para a nossa segunda lição desse texto. A segunda lição é: temos a oportunidade de clamar a Deus. Cara, nós temos a oportunidade, e não só isso, o privilégio de clamar a Deus. Cara, Ele está aberto a nos receber, a nos ouvir e a cuidar da gente. Olha que privilégio, olha que coisa maravilhosa, cara, que notícia boa. A gente pode clamar a Deus, a gente tem um livre acesso a Ele, e Ele pode nos ouvir, Ele pode nos acolher, e isso é incrível, cara. Olha só o que está escrito no segundo livro de Crônicas, sobre o povo de Israel que estava distante de Deus por um tempo e depois passou a buscá-lo. Veja só o que está escrito, segunda Crônicas 15:4. Mas em sua angústia, eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel. Buscaram-no e Ele deixou que o encontrassem. Buscaram-no e Ele deixou que o encontrassem. Cara, que maneiro, cara. Deus quer que a gente o encontre. Deus quer que a gente busque. Cara, isso é maravilhoso, cara. Busca a Deus. Busca a Deus. Acredito muito que Ele vai ouvir, cara. Muitas vezes eu já tive em situações ruins e pude clamar a Deus e vi que Ele é de fato fiel, mesmo quando eu ainda não sou, cara. Isso é incrível. E uma das melhores partes de ver Deus agindo na nossa vida é que a gente pode ver como Ele é poderoso, misericordioso, gracioso, amoroso, cara, várias coisas, mas principalmente capaz de nos livrar do fundo do poço. Não há fundo do poço que a mão de Deus não alcance. Então, cara, clame a Ele com tudo que você tem. E se me permitem, cara, gostaria de contar
um testemunho assim sobre a minha vida. Eu vou tentar ser bem breve assim, mas pô, peço que vocês escutem mesmo com carinho assim, que é uma situação que eu acho muito importante assim, que eu passei. Mas foi em 2018 essa história, assim, há 4 anos. Foi, tipo assim, o pior ano da minha vida. Foi um ano muito difícil, assim. Eu estava sofrendo muita pressão na escola, em casa, assim. A família estava de cabeça para baixo, entre várias outras coisas. E ainda por cima, eu me pressionava, sabe, para dar conta de tudo e que eu precisava fazer tudo e precisava estar bem. Mas acontece que eu fui desgastando, sabe? Comecei a ficar cansado, parecia que eu estava carregando bolas de ferro mesmo. E era um peso muito grande. E eu estava desanimado para fazer as coisas, cara, tudo. Tipo assim, não jogava mais videogame, não queria mais sair com os amigos, parava de tocar violão. Cara, eu tava total assim, off, sabe? Não conseguia fazer nada, eu só queria ficar no meu quarto, assim, na escuridão, e só ficar na cama, assim. E parecia que estava tudo muito preto e branco, assim, tipo filme antigo. E eu não conseguia me sentir alegre. Tipo, nada, zero alegria, assim. E muitas vezes quando eu ria nesse momento, tipo assim, talvez 98% das minhas risadas era forçada, assim. Eu achava graça de pouquíssimas coisas, ainda que fosse, sei lá, videocassetadas do Faustão. Não que isso seja engraçado, né? Mas, tipo assim, só um exemplo. Cara, ainda assim, eu não conseguia rir. Era uma parada que eu estava mal mesmo, estava péssimo. E isso daí influenciou a minha vida com Deus, assim. Eu também deixei de vir à igreja, também deixei de participar da célula, de estar com os irmãos aqui. E foi horrível, cara. E eu sempre perguntava para Deus, Deus, por que que você olha para todo mundo, ainda para a pessoa assim mais distante de você, e não olha para mim? Sério, pô, eu me dedico aqui, oro, leio a Bíblia, e pô, você me deixa assim, cara. Por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? O que que eu fiz para merecer isso, cara? E aí, minha mãe percebeu um pouco esse comportamento e já foi conversar com a psicóloga que tinha na minha escola e depois foi conversar com uma psicóloga que, tipo assim, me atendeu quando eu era criança. E logo de primeira, assim, ela já me encaminhou para um psiquiatra e tal. E depois de uma breve entrevista, foi concluído que eu estava com depressão, sabe? E, assim, queria abrir um parêntese sobre isso, que depressão, assim, é uma doença realmente, sabe? Uma doença que precisa ser curada, beleza? Não é falta de Deus, não é falta de leitura bíblica, não é falta de oração, assim. É uma parada séria que precisa ser tratada por profissionais. E, pô, se você sofre por isso, assim, busque mesmo um profissional. Aqui na igreja tem profissionais que trabalham com isso. Então, cara, se você está passando por isso, busque ajuda, porque é realmente importante. E, cara, por mais que eu tenha falado isso bem rápido, essa batalha durou meses, sabe? É uma batalha contra pensamentos ruins, contra pecados mesmo. E eu, assim, não desejo isso para ninguém mesmo, sabe? É uma coisa muito ruim e passar por tudo isso. E, pô, a gente também não pode romantizar de forma alguma isso, cara. É uma parada muito ruim. E uma coisa que até hoje me deixa impressionado, sabe? É que mesmo em toda a tempestade que eu tava ali, todo o tormento, todo o perrengue mesmo, Deus não deixou de colocar no meu coração o desejo de buscá-lo. Cara, todo dia eu tava ali lendo a Bíblia, tava orando, pedia misericórdia mesmo, pela minha vida e pelos pecados, assim, perdão pelos meus pecados, e que eram inúmeros, assim, mas Deus livrou meu coração disso. Eu acredito que, cara, com certeza Deus trabalhou muito no meu coração, do jeito que Ele sabe fazer, sabe? Do jeitinho certo, assim, que Ele sabe, que Ele conhece. E, lógico, né? Ele também usou psicólogos, usou psiquiatra para isso, usou até mesmo irmãos da igreja para que eu fosse curado.
E, cara, a questão mais interessante é que eu aprendi muito nesse período. Aprendi que Deus é capaz de livrar a gente desses perrengues. Ele é capaz de livrar a gente de doenças mesmo, que a gente pensa que, poxa, chegou no fim da linha assim, mas, por incrível que pareça, a gente sempre enxerga a luz no fim do túnel, que é Jesus, que Ele é capaz de curar a gente. E, pô, tem uma música aqui que a gente canta na igreja, na época não cantava, mas que canta hoje, e que eu acho que expressa muito a, o poder mesmo de Deus, e que é assim: em seu nome há poder, só de mencionar eu sei, faz o impossível e vidas são curadas. Nele eu sei que posso crer, nem a morte o venceu. Nada, nada, nada é mais poderoso que Jesus. Cara, nada é mais poderoso que Jesus, cara. Não é nada que vá fazer com que você se afaste de Deus, assim, que Deus vá, tipo, te deixar de lado. Pô, você errou, cara. Beleza, Deus pode perdoar. Lógico que a gente não quer errar, beleza? A gente vai sempre evitar o erro, o pecado. Mas, cara, Jesus é capaz de nos livrar disso. Ele está de braços abertos para te receber. E com isso a gente pode finalizar assim com duas aplicações. A primeira é: em dias difíceis, clame a Jesus. Isso é algo muito maneiro a gente fazer, não só nos dias difíceis, mas também nos dias bons. Sabe aquele dia que dá tudo certo, como você planejou, ou aquele dia que dá tudo errado, que, pô, mó parada ruim mesmo. Cara, clame a Deus nesses dias ruins, cara. E, pô, dê o seu melhor mesmo no seu período diário de devocional, na sua vida de oração, assim, na comunhão com os irmãos, nos cultos, cara, em várias coisas, assim, que Deus dá pra gente. Cara, dê o melhor. Se Ele dá o livre acesso pra gente poder viver com Ele, pra gente poder se comunicar com Ele, que a gente faça assim, que a gente dê o nosso melhor. E, poxa, acredite, Jesus tem total poder e autoridade para nos livrar desses problemas assim da vida. E o mesmo Deus que tirou o povo de Israel da escravidão do Egito é o mesmo Deus que pode livrar eu e você da depressão, da ansiedade, de algum problema na família, na escola, algum problema financeiro. Cara, acredite nisso. É o mesmo Deus, cara. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Você é o mesmo Deus, sempre foi e será. Amém? Cara, segunda aplicação e última: confie e descanse em Jesus. E, cara, você pode estar falando para mim: pô, isso daí eu já ouvi várias vezes. Pô, isso daí é muito clichê, cara. Confiar e descansar em Jesus. Pô, isso daí já ouvi muito, fala outra. Cara, por incrível que pareça, isso daí faz muito sentido, de verdade. Eu vou explicar mais ou menos por quê. A confiança está muito ligada ao quanto você conhece alguém. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui confiaria um celular, uma carteira, talvez a conta no banco, uma amizade ou um relacionamento amoroso com qualquer um que passe na rua? Alguém aqui confiaria? Pô, beleza. Pelo menos foi uma resposta positiva, assim, que eu esperava. Cara, por quê? Porque a gente não conhece essa pessoa, a gente não sabe o que essa pessoa vai fazer. Então, a confiança está muito ligada ao quanto a gente conhece. E eu vou dar um exemplo, assim, para explicar ainda melhor sobre isso. Por exemplo, eu confio na Rafa. E não é só porque a gente namora um pouco mais de um ano e tal. Obviamente, se eu não confiasse, a gente não ia namorar. Mas, cara, eu conheço ela, sei como que ela se comporta em determinadas situações, sei do que ela gosta, do que ela não gosta, sei muitas vezes quando ela está com frio, sei quando ela está com fome, com sono. Eu a conheço bem, eu confio nela porque eu a conheço. E ela também confia em mim. Cara, isso daí é muito maneiro da gente saber se a gente conhece uma pessoa,
a gente pode confiar ou não. E sobre a questão de descansar, cara, isso daí também é fácil, depende muito da questão da confiança. E se a gente confia em alguém, a gente sabe que a gente está seguro. E esses dias, cara, acho que foi essa semana, assim, ou semana passada, cara, eu peguei carona com um amigo meu que é recém-habilitado. Cara, ele pegou a carteira há uma semana. E a gente estava lá no carro e foi a situação assim meio engraçada, porque, tipo assim, ele era muito inexperiente no que ele estava fazendo, que era dirigir. E, poxa, eu estava tentando ali no banco do carona guiar um pouco, de falar, ó, pô, vai por aqui, dá seta, troca a marcha. E, cara, foi muito difícil, assim. Foi uma parada que eu realmente tive muito medo. Mas deu tudo certo, tá todo mundo vivo, tá todo mundo bem. E, cara, por que eu não estava confiando muito, eu não estava conseguindo descansar com meu amigo no volante? Cara, porque eu não confiava na questão da habilidade dele, eu não sabia se ele estava dirigindo bem ou mal. Quer dizer, sabia que ele estava dirigindo mal, mas não sabia o quanto ele poderia desenvolver isso, quanto ele poderia melhorar. Mas, cara, se a gente conhece a Deus, se a gente conhece as obras de Jesus, a gente pode confiar nele, cara, a gente pode descansar nele e a gente vai estar seguro. E aí você me pergunta, Carlos, mas como assim, cara? Como é que a gente vai conhecer Jesus? Como é que a gente vai confiar nele, descansar nele? Para você ir na raiz da parada, como é que você conhece Jesus? Cara, não vou falar nada, só vou mostrar isso para vocês. Cara, olha só, tá tudo aqui nesse livro. Esse livro daqui é sobre Jesus, cara. E aqui você vai ver que ele é fiel, que ele é digno de louvor, que ele é amoroso, que ele é gracioso, que ele é perfeito. Eu tenho conhecido cada vez mais de Jesus ao longo dos meus dias. Cara, eu falo a você, cara, Jesus é digno de toda glória, de toda honra, de toda confiança e de todo louvor, cara. Creia nele, cara, leia sua Bíblia todo dia, assim que você sair daqui, cara, ou nem espera sair daqui, já leia sua Bíblia. Acredito muito que Deus vai falar muito ao seu coração, vai transformar muito a sua vida, assim como fez comigo. Amém? Vamos orar para a gente terminar? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é fiel. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos confiar em Ti mesmo, Pai. Ainda que a gente não seja digno de confiança mesmo, mas nós te agradecemos pela sua graça, pela sua misericórdia, Senhor, e que o Senhor nos transforme a cada dia para estar conectado mesmo ao Senhor, Pai. Perdão pelos nossos pecados, que são inúmeros, mas muito obrigado porque o Senhor livra a gente do mal, o Senhor livra a gente das dificuldades mesmo, e que quando a gente estiver nessas tempestades da vida, que a gente enxergue o Senhor, e no final de tudo, todo esse problema assim sirva de testemunho mesmo da sua glória, sabe, do seu cuidado, do seu carinho, e que a gente possa estar glorificando o seu nome em cada momento disso, Pai. Em nome de Jesus, guarda a gente e que o seu nome seja engrandecido aqui nesse lugar. Amém.